Aqui, cozinha Lego com a Chihiro. Sai, Chihiro. Chihiro. Chantilly, pessoas! Vitor Dias, Lego Maker, diretamente aqui da minha cozinha. Hoje vamos mostrar para vocês como fazer essa torta prestígio. Já curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, bebam água e sigam-me os bons! Então, pessoal, coloquem sua gata de lado. Vamos pegar aqui, ó. Deixem a sua gatinha de lado. Para fazer a nossa torta prestígio, vamos primeiro pegar aqui a nossa forma. Então, pessoal, coloquem sua gatinha de lado. Para começar a fazer a nossa torta prestígio, nós vamos começar pegando aqui essa bacia. Vamos colocar aqui dentro 300 gramas. E vamos colocar aqui 300 gramas de biscoitos. Aqui não tem as 300 gramas porque a gente vai amassá-los agora. Vamos amassar com um alho, de pouco em pouco, porque aqui a ideia é fazer uma farinha com eles. Aqui vocês já podem estar colocando um pouquinho mais dos biscoitos, para ir abrindo, para ir transformando mais em farinha. Basicamente o que a gente está fazendo aqui é transformar os biscoitos, fazer uma massa podre com os biscoitos, né, pessoal? Vocês também podem estar batendo os biscoitos no liquidificador ou processador. Na verdade, se vocês quiserem, toda essa massa aqui pode ser feita no processador ou na batedeira. Eu já fiz no processador massa podre uma vez. Facilita bem a vida, mas eu gosto mesmo de pôr a mão na massa. Então, pessoas, já trituramos bem aqui nossos biscoitos. Bem mais ou menos, porque eu gosto quando ele fica esses floquinhos aqui. Depois dá um gosto muito bom na massa, como vocês podem ver. Se vocês quiserem bem triturado mesmo, tem que bater no liquidificador ou usar aquela tática de usar uma ziplock. Agora a gente vai abrir um buraquinho aqui no meio. E aqui vamos colocar uma mistura de 2 colheres de sopa de manteiga e 2 colheres de sopa de banha. Você pode estar usando só a manteiga, se quiserem, ou só a banha. Só a banha vai deixar a massa bem quebradiça, então eu não recomendo. Mas em compensação a massa vai ficar bem leve se for feito só com banha. Essa aqui infelizmente não é banha pura, é banha industrializada, mas fazer o quê? É o que tem. Agora vamos misturando e incorporando até formar uma massa que fique como se pareça uma bola. De uma forma que ela não grude nas mãos. Aqui, pessoal, também vamos estar colocando um ovo. Só para ajudar a dar uma liga na massa. Já expliquei para vocês que isso aqui eu faço o teste. E vamos continuar mexendo até a massa dar ponto. Aqui não precisa ser aquele ponto bem da massa podre, sabe? Daquele jeito que fica apertando com o dedo, ela não volta, né? Porque essa massa a gente vai forrar o fundo e os lados de uma forma. Não precisa necessariamente abri-la, né? E esse ponto aqui para mim já tá bom, como vocês podem ver. Ele não chegou a formar uma bolinha, porque teria que fazer teria que pôr pelo menos um pouquinho de farinha aqui para fazer uma bolinha. Mas eu gosto desse jeito aqui, vai servir bem para tá bem maciozinho, como vocês podem ver. Tá? Nesse jeito dá para colocar bem
a nossa forma. Vocês também, pessoal, podem estar usando outro tipo de biscoito, não precisa ser o de chocolate. Podem também estar usando um biscoito água e sal para fazer uma torta salgada. Essa aqui eu quero fazer uma torta doce. Tá aqui a nossa assadeira que vamos usar. Essa assadeira redonda. Vamos pegar um pouco da massa e vamos simplesmente esticá-la aqui no fundo da assadeira, de forma a cobrir bem o fundo e parte dos lados também. Esqueci de dizer para vocês, pessoal, vocês podem estar colocando hortelã picado nessa massa que fica bem delicioso. Vamos olhando onde está ficando os pontos sem massa e vamos colocando a massinha. Essa massa aqui, pessoal, ela tem a vantagem de você não precisar deixá-la muito fina, porque ela rende bastante. E como não faremos essa torta coberta, então não precisaremos deixá-la tão fina assim no fundo da forma. Prontinho, pessoal. Agora aqui com a nossa assadeira toda bem forradinha, vai ao forno por 10 a 15 minutos. Só para dar uma torradinha aqui e deixar essa massinha firme. E já volto para mostrar para vocês como fazer os recheios. Então, pessoal, vamos fazer agora o recheio de chocolate, que aqui dá para cima. Vamos pegar aqui 200 gramas de chocolate. Esse aqui é o cobertura. Vamos picá-lo. Vamos simplesmente derretê-lo no micro-ondas e misturar com 200 gramas de creme de leite. Importante, pessoal, quanto mais bem picado o chocolate estiver, melhor será para derreter no micro-ondas. Nunca esqueçam dessa regrinha. Por isso que eu já uso o cutelo, que o cutelo facilita meu trabalho nessa hora. Prontinho, bem picadinho, vamos colocar nessa Duralex aqui. E levar ao micro-ondas. Essa parte do derretimento não tem segredo, pessoal. Vão deixando de 1 minuto em 1 minuto e mexendo muito bem nos meio do caminho. E já volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, já estou aqui derretendo o chocolate, já saiu do micro-ondas. Ele, como eu falei, deixei 2 minutinhos, olha como é que ele fica bem no ponto correto. Essas bolinhas que tem aqui, que é o chocolate, como ele fica quente, enquanto você está mexendo, ele está derretendo. Esse é o segredo de derreter no micro-ondas. Você não pode fazer a coisa com muita pressa. Aqui, pessoal, se vocês quiserem, podem estar colocando um licorzinho de menta, alguma coisa assim, né? E vocês já podem estar colocando aqui uma caixinha de creme de leite. Pronto, aqui já coloquei o creme de leite. Vamos continuar mexendo para essa ganache ficar bem certinho. Não tem por que se preocuparem muito, porque isso aqui vai para a geladeira depois, e da geladeira ela firma. Mexam muito bem a parte de baixo do chocolate, porque quando vocês colocam alguma coisa, o chocolate tende a dar uma leve endurecida. E agora, isso aqui vai para a geladeira não tem um tempo de descanso, é só fazer o segundo recheio. Enquanto isso, ele descansa na geladeira. Já volto para mostrar para vocês o outro recheio. Então, pessoal, para fazer o nosso recheio de coco, vamos pegar aqui uma panela e no fogo alto. Opa, fogão com problema. Agora sim. Coloquem 3/4 de xícara de chá de leite. 3 colheres de sopa de leite em pó. E 2 colheres de sopa de açúcar. No meu caso, só vou estar colocando uma, porque o chocolate é o chocolate ao leite e ele é bem docinho já. Então não tem necessidade de colocar mais do que isso. E acrescentem também 200 gramas de coco ralado. Vou acrescentar direto aqui. E agora
Só mexer para incorporar bem e formar aquele recheio. O ponto certo é quando ele fica parecendo com uma cocada. Aqui está, bem desgrudando do fundo da panela. Era esse o ponto que eu queria. Já volto para mostrar para vocês como montar a torta. E aqui está a nossa massa saindo agora do forno. Ela ficou um pouquinho côncava, como vocês podem ver, porque exatamente pelo efeito da banha, né? Que ela não vai formar muito, não vai ficar aquela massa muito firme, mas podem ver que ela tá bem maciazinha, tá de quebrar, desmanchar com o garfo. Por isso vocês vão só dar umas leves espetadinhas, só para formar uns buraquinhos. Porque aqui vamos estar colocando, porque como é uma torta prestígio, a ideia é o coco ficar no meio dos chocolates. Vocês podem estar aumentando a receita para deixar mais volumosa, se vocês quiserem. Ou não muito. Porque essa aqui vai para a geladeira. Vou segurar aqui um pouco com essa mão de silicone aqui. Tá deixando um aro lateral. Para que quando eu espalhar o chocolate aqui, ele fique meio que por igual. Fechando ela como se fosse o lado do... E agora vamos colocar aqui por cima nossa ganache de chocolate. Que estava na geladeira, já estava começando a ficar firminha. E aqui, como eu falei para vocês, pessoal, o cantinho dela vai formar exatamente um degrauzinho aqui com a massa. Ou seja, vai deixar a nossa torta bem parecida. Bem recheadinha, vai ficar bem gostosa. E é isso, pessoal. Pronto agora. Geladeira por 12 horas e mostro daqui a pouco para vocês como está ela prontinha. Então, pessoal, aqui está a nossa torta prestígio, como vocês podem ver, bem bonitinha, depois de 8 horas de geladeira. Essa forma aqui eu não cobri com filme plástico, porque o filme plástico eu teria que usar muito para cobrir os dois lados, e filme plástico hoje em dia está caro, então a gente economiza um pouco. Vamos cortar aqui. Vocês podem cortar de um lado ao outro, já. E mais um pedaço aqui. Ela vai cortar muito facilmente. Essa aqui ficou parecendo até uma pizza. E agora, o desafio maior, que é cortar o primeiro, quer tirar o primeiro pedaço sem quebrar. Se bem que aqui, essa massinha ela vai ficar meio quebradiça mesmo, porque é uma massa variante da massa podre. Pronto. Até que não saiu tão feio assim. Primeira vez que eu não vou precisar editar essa parte do vídeo, que coisa. Aqui está, como vocês podem ver, tem bem certinho a camada de prestígio aqui no meio, a massa de biscoito de chocolate e a massa de chocolate por cima. E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e bom apetite!